Olá, senhoras e cenouras, eu não sou muito de fazer esse estilo de vídeo, tá? Mas como vocês sabem, né, eu sou muito fã de filmes de animação, tanto DreamWorks, até mesmo Disney, mano, eu gosto bastante mesmo. E ontem eu fiquei muito frustrado, né, porque eu fui assistir o Kung Fu Panda 4 e eu não gostei, achei o filme muito ruim, achei que ele praticamente estragou a franquia. E hoje eu estava sentado, deitado na verdade no sofá, e eu escrevi um roteiro em literalmente, juro por Deus, 3 minutos, eu escrevi um roteiro pro filme, que pra mim particularmente eu achei que ficaria muito melhor do que foi o que foi entregue lá. Em 3 minutos, mano, em 3 minutos eu escrevi isso daqui. Então eu resolvi fazer um vídeo bem fora da caixa aqui, pra eu consertar a franquia e perguntar pra vocês, né, o que vocês, né, quem gosta do filme também, né, o que vocês vão achar do meu roteiro. Como eu já sou escritor, né, tecnicamente eu sou escritor, eu tenho minha novel, né, eu tenho o meu mangá, inclusive se você quiser ler minha novel, que tem a minha história original, está na descrição, tá bom? E eu vou deixar aí também. Esse vídeo aqui vai ser pra eu consertar, né, a história do Kung Fu Panda 4. Vamos fingir, né, que a gente parou lá no 3, na onde o Kai foi derrotado, e agora o Po, né, é o mestre do Chi, e até ensina, né, o Shifu e as outras pessoas ali do Vale da Paz sobre esse poder, né, sobre o amor e paz e tudo mais. Aqui a gente vai começar esse filme com um time skip de mais ou menos uns 4 ou 5 anos no futuro, tá? O Po ainda tá bem novo e ele tá no auge do seu poder e de força. Então vamos lá, vamos ver o que vocês vão achar do meu roteiro. Por favor, dá o like, né? E aqui eu vou deixar algumas imagens passando, mas pra não levar strike eu vou deixar pouco, tá bom? Porque a DreamWorks é chatinha aqui pra upar vídeo no YouTube. O filme ia começar de uma maneira bem padrão, né, igual os outros filmes da franquia. A gente já tá tendo uma luta do Po contra alguns inimigos ali, o famoso inimigo da semana, né, alguns ladrões, né, invadindo a vila, coisinhas assim, né, padrão. O Po, né, usando o Cajado da Paz e junto dos 5 Furiosos, ia derrotar esses ladrões com muita facilidade, né, e tal. Só que ele sempre ia estar brincando, né, porque como o Po é muito poderoso, então ele ficou um pouco arrogante, né, e tal, e ele acaba brincando bastante, bem no estilo do começo do segundo filme, sabe? E ali, junto dos 5 Furiosos, eles vencem cada um dos inimigos ali, né, que tava invadindo a vila. Em seguida, né, observando a situação, o Shifu vem conversar com o Po e fala pra ele, né, sobre como o Po, ele tá muito brincalhão e não tá levando a situação a sério. Ele fica brincando com o cajado sagrado que o Oogway deu pra ele, enquanto ele não está estudando sobre sabedoria, já que um dia o Po precisa amadurecer e estudar mais, já que ele cedo ou tarde vai precisar passar o cajado pra frente e eleger um novo dragão guerreiro. Aí aqui, né, o Shifu acaba conversando um pouco com o Po, e ali num diálogo interessante entre os dois, né, o Shifu mostra pro Po como que ele é muito infantil e muito brincalhão, sendo que não é assim que algumas coisas da vida devem ser tratadas. Nesse momento, né, o Po fala pra ele que não, que tá tudo bem, que ele sabe o que ele tá fazendo. Aí ele começa a brincar com esse cajado aí do Reino dos Espíritos. Acidentalmente, o Po acaba escorregando ali alguma hora, né, e batendo no cajado, e ele abre o Reino dos Espíritos de uma maneira ao contrário. Quando ele faz isso, o Po e o Shifu são absorvidos para dentro do Reino dos Espíritos e o cajado fica do lado de fora, com os 5 Furiosos vendo toda essa cena. Aí agora o portal do mundo dos espíritos foi fechado, o cajado ficou com os 5 Furiosos e o Po e o Shifu estão lá dentro. E quando eles estão lá dentro, né, assim como a conversa que já estava acontecendo do lado de fora, ela começa a se repetir ali também. O Po começa a ficar meio perdido e se sentir muito culpado pelo que aconteceu, né, e o Shifu começa a brigar bastante com ele, dá bastante bronca nele, porque era exatamente sobre aquilo que ele estava falando. Todas as broncas, né, que o Shifu estava falando ainda no mundo real, acabou acontecendo. O Po ali, do jeito infantil dele, acabou não levando a sério a situação e acabou agora prendendo os dois naquele reino e eles não sabem como sair. Nesse momento, a gente começa a ver alguns vilões da franquia dentro do mundo dos espíritos. A gente começa vendo, primeiramente, alguns vilões desconhecidos que começam a batalhar contra o Po e também o Shifu. E o Po e o Shifu lutando juntos derrotam algum desses vilões. Aqueles vilões que tem na série do Kung Fu Panda, sabe? Esses vilões um pouco mais secundários que muita gente não conhece. Aí logo em seguida a gente vê o Kai, mano. O Kai é o primeiro a aparecer e ele também ataca o Po e também ataca o Shifu nessa hora aí, falando, né, que ele vai se vingar do Po pelo que o Po fez com ele, né, e tal, e do Shifu também. Num fanservice bacana, né, e outra luta bem coreografada, o Po e o Shifu estão lutando ali contra o Kai e também tem alguns outros vilões lutando ao mesmo tempo.
E nessa hora, né, o Po também começa a conversar com o Shifu no meio da luta ali, e ele fala de quando ele entrou no Reino dos Espíritos, lá no terceiro filme, e encontrou o Oogway. E quando ele perguntou pro Oogway se tinha algum jeito de sair do mundo dos espíritos, o Oogway falou, não sei, eu nunca tentei. Aí já ia fazer referência ao terceiro filme, né? E o Kai ia ouvir isso e os outros vilões também. Só que aí o Po ia perceber que ele falou demais. E nessa hora o Kai ia falar, então dá pra sair no Reino dos Espíritos aqui de outras formas. E todos os vilões iam começar a pegar como objetivo descobrir qual é a forma que o Oogway tava falando que dava pra sair do Reino dos Espíritos. Ao mesmo tempo que tudo isso ocorre, a gente volta pro mundo real, onde os 5 Furiosos, agora com o cajado, né, que abre o mundo dos espíritos, começam a conversar entre si e planejar alguma fórmula de conseguir tirar o Po e o Shifu de lá de dentro. Só que nenhum deles sabe como abrir aquele portal e nem sabe como esse poder funciona, e também poderia causar uma grande catástrofe, né, já que provavelmente junto do Po e do Shifu, os outros vilões também sairiam pro mundo real, podendo causar ali uma destruição muito forte. Então agora eles vão sair numa saga, né, em busca de algum jeito ou algum conhecimento que eles consigam, né, tirar tanto o Po quanto o Shifu dali de dentro. E ali, né, a gente vai ter uma construção dos 5 Furiosos, né, cada um com a sua característica de personalidade, dando um ponto de vista, né, de algum jeito que eles podem tentar fazer isso, né, e quais são os preços, né, que provavelmente aconteceria se caso algum vilão X ou Y saísse junto deles. Então aqui, né, a gente já tem basicamente a base do filme. Ia ser basicamente o Po e o Shifu precisam sair do Reino dos Espíritos, né, e agora alguns vilões que estão no mundo dos espíritos, né, perceberam que tem um jeito de sair dali. E o objetivo deles vai ser sair dali e largar o Po e o Shifu lá dentro também. Enquanto ao mesmo tempo a gente vai ter uma construção nos 5 Furiosos que tentam achar um jeito de fazer o que será que é o certo, né? Se é tirar o Po de lá de dentro junto do Shifu, mas arriscar o preço de trazer alguns vilões, ou então manter eles lá e agora eles, né, serem ali os líderes do Kung Fu. Aqui a gente já tem um impasse do filme. Lembrando, né, que eu escrevi isso aqui em 13 minutos. Agora vamos continuar. Continuando da onde a gente parou, né? Aqui a gente retorna para o mundo dos espíritos. E nesse momento, o Po e o Shifu iam estar andando. E o Shifu ainda ia estar bem irritado com o Po. E ele ia começar a falar, né, de como que o Po vai se tornar ali um cara, um sábio, né, igual o Oogway foi, né? E ainda escolher um outro dragão guerreiro, sendo que ele é alguém muito imaturo. E acaba passando informações, né, e levando tudo na brincadeira. Nesse exato momento, o Shen ia aparecer e ia atacar o Po diretamente, falando que ele veio buscar vingança por causa da humilhação que ele passou no segundo filme. Aí eles iam começar a lutar, o Shen ia ter uma grande vantagem sobre o Po ali, mas ele junto do Shifu iam começar a ter algum tipo de vantagem. A luta ia ficar bem equilibrada, só que quando o Shen estivesse perto de vencer, o Tai Lung ia interromper a luta ali dos três, e ele ia falar que quem vai derrotar o Po e o Shifu ia ser ele. A gente ia ter um pequeno fanservice nesse momento de uma luta curta entre o Shen e entre o Tai Lung, os dois lutando entre si, pra decidir quem que ia de fato derrotar o Po. Ia dar um clima engraçado, né, ali, mantendo o clima com o Kung Fu Panda, né, por causa que os dois iam estar lutando pra ver quem que vai lutar com o Po, mas ao mesmo tempo ia ser um fanservice também pra gente que é fã, porque a gente finalmente ia ver dois vilões brigando, o Shen e o Tai Lung, que a gente sabe que ambos são muito fortes e muito poderosos. Aí nesse momento, né, depois de, sei lá, uns 30 segundos, ia ser pouco tempo de luta, é mais pra ser uma cena de quebra-gelo e apresentar os personagens de volta e também a nostalgia. Ali, ambos iam perceber que não vale a pena lutar entre si, né, pra ver quem que ia derrotar o Panda. Que vale muito mais a pena, né, em vez de eles lutarem infinitamente, eles entrarem no acordo. O Shifu fica muito emocionado, né, de ver o Tai Lung, ele ainda fica com seu coração muito amargurado por causa das coisas que aconteceram no passado, né. Mas aí acontece, depois de uma longa conversa e um diálogo entre eles ali, eles decidem fazer o seguinte: eles fazem um acordo, eles vão os 4 juntos tentar sair do mundo dos espíritos, porém se eles conseguirem, aí o Shen vai ter que lutar de novo contra o Po, para ele poder ter a sua vingança e ver quem que é o mais forte entre si, e o Tai Lung ia ficar com o cajado que o Oogway deu pro Po, para ele ser um novo dragão guerreiro. Esse ia ser o acordo. Aí os dois iam se juntar e ajudar o Po e o Shifu a saírem do reino dos espíritos, e eles iam procurar uma saída juntos.
Nesse momento, né, a gente ia começar a jornada do filme, né, a jornada do herói, por causa que a gente ia começar a ter uma conversa entre os quatro ali, começando com muitas desavenças e brigas. Toda hora o Tai Lung e o Shen iam ficar irritados com o Po, o Tai Lung ia ficar irritado com o Shifu, jogando várias coisas na cara dele, falando de quanto que ele foi um pai ruim, que ele não conseguiu fazer o que prometeu, que ele foi fraco, bem semelhante à conversa que eles já tinham tido no primeiro filme. Enquanto isso, o Po também ia ficar conversando muito com o Shen, e eles iam ver também ali o quanto de coisa que eles iam continuar brigando e brigando, mesmo depois da conversa do segundo filme. Enquanto isso, no mundo real, a gente ia descobrir, né, que tanto os Cinco Furiosos ali juntos, eles descobriram que existe uma vidente que sabe alguns segredos que o Oogway guardou com ele. E quem sabe ela poderia saber, né, como que faz para abrir o reino dos espíritos. Aí aqui a gente tem também a jornada que ia acontecer. Nesse momento aqui, mano, todo o filme ia focar nisso daqui. Ia focar nos Cinco Furiosos indo atrás dessa vidente pra ver como que abre esse portal do Reino dos Espíritos, enquanto ao mesmo tempo a gente ia ter construções, brigas, desavenças entre o Po, o Shifu, o Tai Lung e o Shen. E ao mesmo tempo também ia mostrar o Kai e os outros inimigos tentando achar qual que é a fórmula ali de conseguir abrir o Reino dos Espíritos, e também brigando um pouco entre si, fazendo aquelas piadas bobinhas igual o Kung Fu Panda já tem. Esse aqui ia ser a maior parte do filme, mano. A gente ia ficar mais ou menos ali dos 30 minutos iniciais até a parte final só nisso daqui. Por causa que já dá pra fazer uma grande construção, ia ter tempo de sobra pra pôr ali, que nem eu falei, vários conflitos entre cada um dos personagens ali, tanto os Cinco Furiosos entre si, né, falando que, sei lá, a Víbora e o Louva-a-Deus não concordam de tirar eles de lá, por causa que a gente tem que manter a paz no Vale da Paz, enquanto a Tigresa e o Garça e o Louva-a-Deus iam continuar falando ali que é pra tirar eles sim. E a Tigresa sempre tendo um destaque como líder nessa parte. E lá no Reino dos Espíritos, sempre o Shifu tentando se redimir com o Tai Lung, conversando com ele, o Tai Lung também não se deixando levar por isso, e o Shen ficando cada vez mais irritado com o Po, porque o Po sempre deixa ele irritado desde o segundo filme. Indo um pouco mais pro final do filme já, tá? A gente já chegando no clímax, caminhando pro final, a gente ia ter dois plot twists, duas reviravoltas. Os Cinco Furiosos iam encontrar com essa vidente, só que a vidente ia falar que o tempo no Reino dos Espíritos passa diferente do tempo do Reino dos Mortais. Então, para eles conseguirem abrir ali de forma ilegal o Reino dos Espíritos, alguém de um espírito muito forte ia ter que dar a sua vida nesse momento. Então começa um impasse e um conflito entre os Cinco Furiosos ali, de quem vai dar a sua vida para poder abrir o Reino dos Espíritos e conseguir tirar o Po e o Shifu de lá, enquanto ao mesmo tempo outros vilões podiam sair. Então ia ter que se sacrificar alguém dali que seja muito forte de espírito, e os outros quatro iam ter que resolver o problema, né, dos vilões que saíssem juntos também. Enquanto isso, a gente vai vendo ainda mais conversas, né, entre os principais personagens, né, o Po, o Shifu, o Tai Lung ali, conversando entre si, e eles começando a chegar perto ali dessa parte da onde fica o portal, né. Mas quando eles chegam lá, o Kai e os outros vilões já estão lá, e eles não conseguem abrir o portal. A gente volta pro mundo real e, depois de uma grande discussão e muita conversa e blá blá blá, a Tigresa decide que vai se sacrificar nesse momento. E quando ela se sacrificar ali, o portal vai se abrir e os outros furiosos, né, os outros quatro vão ter que resolver o problema, né, dos vilões que vão sair. Nesse momento, a Tigresa, depois de muita concentração, choro, abraçando todo mundo ali, ela finalmente pega o cajado e vai ali tirar a própria vida, né, pra poder libertar os outros. Cortando um pouco, a gente retorna pro Reino dos Espíritos. O Po e o Shifu estão junto de todos os vilões e eles realmente não sabem como abrir aquele portal. E o Po então percebe que muito provavelmente existe algum tipo de coisa que eles precisam fazer juntos ali. Nessa hora, o Po faz uma cara de felicidade e ele então reúne-se ali com todo mundo e fala no ouvido do Shifu uma coisa que deixa o Shifu muito triste. O Tai Lung ali, arrogante também e muito irritado, chega no Po e fala pra ele também dizer pro Tai Lung o que tá acontecendo. E quando o Po fala no ouvido do Tai Lung qual é o plano dele ali que ele tem, aí o Tai Lung nesse momento começa a ficar muito triste também. Então o Po começa a explicar pra todos os vilões qual vai ser o planejamento dele, deixando a gente público, né, ali com muita dúvida do que vai acontecer.
A gente retorna pro mundo real e numa cena com uma música bem triste e chovendo, a tigresa já está preparada para tirar a própria vida dela para poder libertar os outros. Enquanto isso, os 5 furiosos estão chorando e eles abraçam ela e perguntam novamente se ela está preparada para isso. E ela diz que sim, que ela como uma guerreira tem uma missão. E essa missão dela é conseguir proteger o Vale da Paz de qualquer maneira. E quando a tigresa está prestes a tirar a própria vida, um portal abre na frente deles ali com uma luz muito forte, ali impedindo a tigresa de fazer aquilo que ia acontecer. E é nesse momento que, numa cena muito épica e muito bacana, o Po, o Tai Lung, o Shifu, o Kai e todos os outros vilões saem do reino dos espíritos, só que nesse momento a gente não vê a aparência deles. Eles pisam no mundo real e a tigresa e todos os 5 furiosos e toda a aldeia que estava ali olha com muita surpresa mesmo para todos eles ali, por causa que algo muito estranho aconteceu. É então mostrado pra gente a aparência dos personagens e o Po e todos os outros personagens estão muito velhos mesmo. O Po está com até bigode, tá com alguns pelos brancos a mais do que ele tem. O Tai Lung também tá bem velhinho, o Shen também, o Kai, todos os outros vilões estão velhos. E o Shifu tá bem velho mesmo, mas bem velho, o bicho ali tá quase caindo já aos pedaços. E enquanto isso, né, o Shifu está até de mãos dadas com o Tai Lung, como se fosse um pai e um filho. Nesse momento, né, a tigresa e todos os outros estão em dúvidas do que aconteceu e eles estão completamente perdidos. E o Po diz que o reino dos espíritos existe por causa que tem que existir uma separação entre o mundo do mal e o mundo do bem. O mundo real é o mundo do bem, o reino dos vivos. E o reino dos espíritos era justamente para trancar todo mundo ali, todas as almas perdidas, todos os espíritos perdidos, e justamente por causa disso que ele existia. Então o Po teve um plano. Ele ia ensinar para todos os vilões ali tudo que ele sabe junto do Shifu. E ele ia tentar se conectar com todos ali para todo mundo ter uma paz de espírito em conjunto, para eles conseguirem ali fazer o reino dos espíritos não ter motivo para existir. Só que isso poderia levar muitos e muitos anos, e foi exatamente o que aconteceu. Eles ficaram no reino dos espíritos durante muitos e muitos e muitos anos, juntos, conversando, meditando e aprendendo, sendo alunos do Po. Até o Shifu, o Tai Lung, todo mundo foi aluno do Po, e todos eles aprenderam ali a viver em paz com o próprio espírito, paz consigo mesmo. Então o Po nesse momento se tornou um mestre. Só que como o tempo do reino dos espíritos passa diferente do tempo da vida real, então pro mundo real tinha passado só alguns dias, enquanto pra eles, né, em idade tinha passado 50 anos. E é nesse momento, né, que o Po ele está em paz com todos os vilões ali, todos os vilões respeitam eles porque eles ficaram 50 anos no nosso tempo da vida real juntos, todos conversando, meditando, o Po ensinando várias coisas até que todos eles conseguiram encontrar a verdadeira paz de espírito e ter respeito pelo novo mestre, o Po. É nesse momento que o Po pega o cajado da mão da tigresa e diz que lá do reino dos espíritos ele viu tudo que a tigresa e todos os 5 furiosos fizeram por ele. Nesse momento, né, com o Po já um pouco mais velho, ele diz que tem que escolher um novo dragão guerreiro. Aí nessa parte aqui, eu não escolhi o que aconteceria. Eu queria que o Po desse ali o cargo de dragão guerreiro pra tigresa. Só que aí eu fiquei na dúvida, eu pensei assim, pô, ele podia falar que não vai ser a tigresa só o dragão guerreiro, que o dragão guerreiro vão ser os 5 furiosos juntos. Que juntos eles têm poder de ser mais forte, né, e tal, e blá blá blá. Mas eu, como fã, particularmente ia adorar o fanservice da tigresa virar o dragão guerreiro nesse momento, com o Po, né, dando o cajado pra ela e tudo mais. Aí aqui, bem no finalzinho, né, a gente já tem um time skip de mais alguns dias, né, e numa cena muito emocionante que eu ia adorar esse tipo de coisa acontecendo, mano. O Shifu, de velhice, falece nos braços do Tai Lung. O Tai Lung chora muito, diz que amou ele como pai e que perdoa o Shifu por tudo que ele fez. E o Shifu também pede desculpas e também diz que perdoa o Tai Lung por tudo que ele fez. Aí numa cena muito da hora, mano, muito emocionante, o Shifu ia ser enterrado com o Tai Lung, com o Shen e todos os mestres da China de Kung Fu se curvando perante ele ali, né? E também o Tai Lung em seguida, né, dando um abraço no Po e agradecendo por tudo que ele fez.
Nesse momento, né, o Tai Lung também ia falar que ele ia querer ficar ali junto do Po, mesmo muito velho, para poder aprender com ele mais ainda sobre sabedoria, já que agora ele está em paz consigo mesmo. Em seguida, o Shen, o Kai e os outros vilões também iam dizer o mesmo, que todos eles agora respeitam muito o Po e querem aprender cada vez mais sobre o amor e a paz. E aí, o que vocês acharam do meu roteiro e do meu enredo aí, da imersão que eu coloquei? Bem fanservice, né? Bem fanservice, mas eu garanto que ia vender muito, ia ser um filme de sucesso e ia ser muito superior a esse filme que fizeram agora. Eu particularmente detestei o 4, não achei a Camaleoa legal, não consegui achar a Jan, a raposa lá, carismática, não curti a ideia do filme. Pra mim ele foi um filme muito morno, que não muda nada, faltou ousadia no diretor. Algumas coisas aqui que eu fiz podia ser alterada, tá? Que nem eu falei, eu escrevi isso aqui em 3 minutos, mano. Literalmente 3 minutos, eu não tô brincando, tá ligado? Então, tipo, dá pra alterar um monte de coisa, dá pra colocar pro Shifu não morrer, não teria problema. Mas eu acho que um final fanservice impactante pra um quarto filme tava ótimo. Depois podia até fazer mais filmes, colocando o Po velho ainda, sabe? Não teria problema, o Po basicamente ia ser o Uguay, aí agora os 5 Furiosos, né? Ou a Tigresa iam ser o Dragão Guerreiro, né? Aí o Po ia aconselhar eles, dá pra fazer outros filmes, dá pra até colocar continuação se a DreamWorks fizesse mais dinheiro, né? Tá vendo, DreamWorks? Me contrata aí, mano. Se em 3 minutos eu escrevi um bagulho bom desse, que eu particularmente curti, mas eu vou pedir os comentários de vocês aí. Imagina se me desse mais tempo e dinheiro, né? Enfim, vou pedir aí os comentários de vocês aí, o que vocês achou, se podia mudar alguma coisa aqui e ali, né, e tal. Aqui é que nem eu falei, foi só uma ideia de um vídeo rápido, né? Se vocês até quiserem, eu posso fazer outros vídeos igual esse, consertando outros filmes ruins que tem por aí. Igual o Shrek 3, que é bem ruim também, né? Ou até mesmo algumas continuações que tem por aí que são, nossa, Jesus, só de lembrar me dá até medo. Enfim, no mais era isso, tá? Um vídeo um pouco diferente aqui pro canal. Que nem eu falei, sou escritor. Se quiser ver minha novel, está na descrição. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero de verdade que tenham gostado. E lembrem-se, respeitem a água, bebam frutas, abracem seus pais. Deus está bom em vocês.